E aí? Aê, agora sim. Tudo bem, gente? Ó, pontualíssimo. Pontuali, cada vez melhor essas nossas lives. 17 horas, 5 da tarde. Estamos aqui, Palavrizar Online, para mais uma live. Mais uma live hoje com o tema que vocês escolheram, a questão da inflação, tá? Eu vi que já tem um pessoal aqui que está acompanhando, tô gostando. Manda um oi aí, quem está aí acompanhando. Eu sempre gosto de falar o nome do pessoal, quem que está aqui, o chat. Eu imagino que esteja liberado. Se não estiver, se ninguém escrever nada nos próximos 5 segundos, é porque não está. E aí eu vou entrar aqui e vou liberar o chat. É? Ninguém vai comentar? Ixi, será que eu fiz bobagem, gente? Será que tem bobagem aqui no nosso chat? E ele não está liberado porque ninguém mandou nada? Será que não está liberado? É, eu estou vendo aqui, gente, chat ao vivo, ele está liberado. Tcharam, perê. Deixa eu dar uma mudada aqui. É, não, eu não, esse número aqui estava muito alto, esse número estava muito alto. Pronto, eu acho que agora vai. Deixa eu ver se vai. O chat está liberado, então tá bom. O Eloy entrou aqui correndo para falar que o chat está liberado. Fala um oi aqui pro pessoal, Eloy. Ó, o Eloy, gente, está trabalhando aqui junto. Ele é uma das pessoas que faz comigo aqui, só tá a sombra dele. Ali, ó. Fala, Eloy, tá tudo liberado? Aí a cara Tá dele tudo ali. liberado. Tá bom, então, tá bom. Tem um pessoal aí ao vivo, a gente já Você não vai tá vendo aí? começar. Oi? Você não tá vendo aí? Não estou vendo aqui, Eloy. Não está aparecendo para mim. Se alguém mandou alguma coisa no chat. Lá no YouTube é, tá aparecendo. Oi? Lá no YouTube tá aparecendo. Nossa, agora apareceu. Agora apareceu. Pronto, gente. Eu tava botando o botão errado, é lógico, certeza que o pessoal ia estar comentando aqui. A Ana Lívia, Ana Silva, Ana Lívia, o Lucas, a Vitória. Ah, agora sim, agora sim, agora sim. Então tá bom, gente. Desculpa, tinha algum botão que eu não tinha apertado aqui. Sempre tem um botão que eu não libero, né? É assim que é. Fazer o quê, né? Fazer o quê? A gente está aprendendo ainda, apesar de um tempinho. E aí, com vocês, tudo animado? Gostam do frio? Animados para mais um assunto? Então, vamos lá. Sem muitas delongas, né? Boa tarde, Flávio. Vocês vão mandando oi, eu vou vendo aqui, tá bom? O chat fica aqui do meu ladinho e eu vou vendo todo mundo que vai perguntando. O chat de hoje, a live de hoje é sobre um assunto que vocês escolheram lá no nosso Instagram. E se você ainda não está seguindo a gente, segue a gente lá no Instagram, gente. É @Escola Palavrizar, tá? Não é Palavrizar, não é Marcelo Dauri, é @Escola Palavrizar. Segue a gente, que a gente sempre coloca ali essa enquete de qual vai ser o tema da semana. A gente abre para você sugerir os temas, então você pode mandar uma caixinha, né? A gente abre de vez em quando a caixinha para você sugerir os temas. Então, participe, participe. O que vocês sugerem, a gente tenta atender sempre. E aqui é sempre democrático, tá? Quando a gente faz a eleição, o que ganha sempre leva. Aqui não tem esculhambação. Bom, o tema de hoje, o assunto de hoje é a alta da inflação no Brasil. Esse foi o tema escolhido lá na nossa enquete. Foi bem apertado dessa vez, acho que foi 53-47, foi ali, ó, pau a pau, vários momentos estava empatado, depois o outro tema passava na frente. Esse foi muito disputado, tá? Foi um dos mais disputados que a gente teve. Mas o vencedor foi esse assunto, né? A questão da alta da inflação no Brasil e como isso pode ser um tema de redação. Então, vamos lá. Mas antes de eu falar como isso pode ser tema, eu tenho que fazer aqui o nosso jabazinho, fazer a nossa propagandinha, e eu vou falar aqui do nosso curso 900 garantido. É isso, a gente está com as últimas vagas, daqui a pouquinho a gente não consegue mais oferecer esse curso, porque esse curso, gente, ele tem as redações corrigidas incluídas. E é por isso que a gente consegue garantir 900. Se você fizer todas as redações, a gente garante essa nota. Para quem começa o curso muito depois, a gente garante um ótimo curso, mas eu não posso garantir com certeza que você vai tirar 900, porque talvez não dê tempo de fazer as redações que precisa para aprender. Então, esse curso Enem 900 garantido, ele tem um precinho super camarada, gente. Você não encontra isso nos outros lugares com essa qualidade, com isso que a gente está oferecendo para vocês. Então, se quiser conhecer mais, entra lá
tá bom? Na nossa plataforma palavrizar.com.br. Lá na plataforma você encontra muitas coisas. Você encontra os cursos online, você encontra as correções de redação, você encontra os materiais gratuitos que a gente entrega lá para vocês várias vezes, tá bom? E claro, quem está aqui no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, que isso faz muita diferença, tá? Muito mais do que você imagina. Então, se você ainda não fez isso, por favor, mete o dedão aí no sininho, se inscreve e vamos que vamos. Bom, vamos lá? O assunto de hoje, então, é inflação. E a gente vai começar perguntando o que é inflação? Você sabe o que é inflação? Bom, basicamente nada mais é do que alta de preços, tá? Por exemplo, no Brasil de hoje, a gente tem, esses valores são anuais, a gente teve uma alta no tomate de 117% em média. É uma alta muito grande, tá? O tomate que estava custando alguns tempos atrás em torno de R$ 5, ele chegou a bater R$ 15, tá? Depois ele caiu um pouco, aí depois sobe, mas a alta acumulada do tomate foi em torno de 117%. É alguma coisa de 1 quilo de tomate custando 5 vai passar a custar 10. A cenoura também virou meme, né? Todo mundo falando da cenoura, né? Que foi para 121%, né? Um aumento muito grande, tá? É muito grande mesmo. E a gasolina, né, na verdade, os combustíveis como um todo, que também tiveram uma alta muito grande. Gente, não é só isso, tá? Se você sair olhando os preços do mercado, o arroz subiu, melão subiu, carne subiu, sei lá, macarrão, né? Todos praticamente os preços aí, eles tiveram uma alta muito grande. Então, o que é inflação? Inflação nada mais é do que esse aumento dos preços, tá? Gente, esses números eu peguei do IPEA, tá? Que eu não peguei diretamente no IPEA, eu peguei através de sites de notícia que já dão esses números mais mastigadinhos pra gente, tá? Mas esses são números oficiais da inflação e são números médios. A inflação pode ser um pouquinho mais alta em determinado mês, depois baixar, enfim, há uma variação nos preços, mas a gente tem percebido uma alta grande da inflação. A inflação acumulada no último ano passou do que a gente chama aí de 2 dígitos, né? Ela passou dos 10%. E um esperado de inflação razoável em torno de 2%. E a gente está batendo ali em 10%. É um número alto. No mês de abril, a inflação ficou em quase 2%. Quase 2 é um exagero meu, mas ficou 1,3 mais ou menos, foi o número, né, o percentual da inflação, que é um percentual que, para uma economia mais estável, seria uma inflação de um ano, né, em torno de 2. A gente teve quase isso, 1,3 não é quase 2, mas é perto, né, durante um ano, tá bom? Então, é disso que a gente está falando. Os preços, eles sobem, né? Eles têm subido e têm subido muito. O João Marcelo Riel, Riel, olha o cara ali, tá? Confie nesse cara, ele é o melhor. O Riel é muito suspeito, gente. O Riel foi meu aluno, ele fez a mentoria da FUVEST e ele passou na Medicina USP, tá? Ele é muito suspeito, mas eu agradeço demais o elogio, ô Riel. Agradeço demais mesmo, tá? Bom, inflação é isso, gente, mas no curso Palavrizar não tem inflação, a gente tá com o mesmo preço do ano passado, tá bom? E é isso, né, que a gente tá falando, é esse o assunto. Bom, aí a gente tem que entender melhor esse problema, tá? Então, a primeira pergunta para você fazer é quais as causas disso? Por que está subindo tanto o preço do tomate? Por que a gasolina não para de subir? Por que a cenoura está tão cara? Por que né, que esses preços estão, né, subindo dessa maneira? Bom, a primeira parte da resposta, talvez você não goste, é que as causas são multifatoriais ou uma causa multifatorial. O que é isso? Não tem uma única explicação. Não é um fato sozinho que fez a inflação subir dessa maneira. E é meio de se esperar que não fosse isso, tá? A gente não tem uma alta tão grande nos preços e principalmente, tá? Isso é muito importante, de maneira quase que generalizada, quando a gente tem um único motivo, né? Se fosse, por exemplo, teve geada e perdeu a produção lá de tomate, cenoura, a inflação ficaria só a alguns tipos de alimentos. Mas não é o que a gente está vendo. A gente está vendo uma inflação praticamente generalizada, né? O índice de dispersão da inflação é muito alto. Dispersão da inflação é quantos produtos são afetados, né, com esse aumento de preços e está perto de 70%. É muito alto, né? Então,
Para a gente conseguir explicar uma alta muito grande nos preços, a gente tem que entender que é uma causa multifatorial. E se você nunca usou essa palavra numa redação, talvez você precise para entender alguns temas, tá? Então vamos começar. Existem algumas causas que a gente vai chamar de causas mais ligadas à economia mesmo, né? Então, por exemplo, o dólar subiu muito. E muitos dos preços que a gente tem aqui no Brasil dependem do dólar, né? Por quê? Porque há produtos que são importados. Então você vai comprar um computador, ele provavelmente vai vir de outro país e esse computador ele vai ser cotado em dólar. Se o dólar está caro, você vai pagar o mesmo número de dólares. Por exemplo, você vai pagar $1.000 lá num super celular. Só que $1.000 hoje passa de R$ 5.000. Há algum tempo atrás, $1.000 seria tipo R$ 4.000. Há bastante tempo atrás, seriam uns R$ 3.000. Quer dizer, quando o dólar sobe, vários produtos que estão amarrados no dólar, quase sempre produtos importados ou produtos que têm cotação pelo dólar, eles vão subir, tá? Então, alguns produtos de exportação, como soja, milho, trigo, também são cotados assim e isso faz o preço subir, beleza? Então, esse aqui é um dos fatores. Outra questão é a alta do petróleo. A gente sabe que o petróleo ele é fundamental para a geração de energia, em especial para a geração de energia no transporte. A gente, para andar de carro, a gente usa diesel, né, para transportar mercadorias, que é derivado do petróleo, gasolina, o próprio álcool, que tem a ver com... tem uma composição do álcool na gasolina. Enfim, e o petróleo subiu demais, por vários motivos, né? A primeira é que durante a pandemia as pessoas ficaram mais em casa, tinha menos transporte, tinha menos consumo, e aí a cotação do petróleo caiu demais. O petróleo chegou a ser cotado a R$ 19 o barril. É um número muito baixo, $19 o barril, né? Mas era a época ali de consumo muito baixo. Aí depois da pandemia a economia voltou, reaqueceu e aí o petróleo começou a subir. Porque tem a questão da oferta e procura. Quando muita gente quer comprar e tem pouco produto, o preço sobe, tá? E é isso que aconteceu com o dólar. E na questão do dólar piorou, porque a guerra da Ucrânia fez com que um grande exportador de petróleo, que é a Rússia, sofresse, né, essas sanções, e aí o petróleo russo meio que saiu do mercado, ou de uma parte desse mercado, e isso fez com que tivesse menos oferta ainda e o preço do petróleo subisse mais. O preço do petróleo chegou a bater $120 o barril. Hoje ele está na casa ali dos 90, $100. Esses preços oscilam todo dia, então é difícil eu chegar para você falar o preço do barril do petróleo é tanto, né? É tanto hoje, ou daqui meia hora esse preço pode ser um pouco diferente. Enfim, mas ele está nessa casa aí, é quase 5 vezes mais do que ele custou no momento da pandemia mais grave. Então isso fez subir o preço e você sabe, subiu o preço da gasolina, quase tudo, né? Depende de transporte, então a própria cenoura ela precisa ser transportada, tem a questão do preço do óleo diesel vai impactar. E não é só isso, tá, gente? Hoje a agricultura ela é quase toda mecanizada. Quase toda é exagero, mas grande parte dela é mecanizada. E uma máquina agrícola, ela usa diesel, por exemplo, né? E ela vai usar diesel, o preço do diesel sobe, o preço para colher, para plantar, tudo isso tem um impacto, tá bom? Outra questão que afetou bastante no ano passado foi a questão do clima. A gente teve ano passado tanto seca no sul, principalmente, né? Mas a gente teve muita chuva também em algumas outras regiões. E essa questão do clima, ela afeta a produção de alimentos, porque se você tem uma seca, você produz menos alimentos e isso faz com que o preço do alimento suba, mas a seca também abaixou muito o nível de reservatórios de água. E no Brasil, grande parte da energia é hidrelétrica. E se você tem menos água no reservatório, você tem menos energia, a energia fica mais cara, tá? É sempre isso. É escassez, o preço sobe. Então a energia, ela ficou mais cara. E por que energia impacta? Porque
Cara, indústria, todas elas usam energia, o próprio comércio usa energia, enfim, energia é aquilo que está em todos os preços, né? Assim como a gasolina está em todos os preços. Então, a hora que sobe energia, meio que sobe tudo, a hora que sobe petróleo, né? Quase tudo sobe junto. Então, essa questão do clima, ela também teve um impacto na alta dos preços, em alguns de uma forma, em outros de outra, mas teve um impacto. E por fim, a própria questão da escassez de produção. Atualmente, acho que está reabrindo, mas a China fechou algumas cidades. E na hora que você tem esse lockdown, você fecha a produção, conforme o lugar, você diminui a produção. Se você diminui a produção na época da pandemia, se diminuiu muito a produção, mas diminuiu também o consumo, né? Porque as pessoas ficaram mais em casa, consumiram menos de maneira geral. E isso equilibrou. Então os preços não subiram, né? Durante mesmo a pandemia. Mas no pós-pandemia, as pessoas voltaram a consumir. Só que a produção não acompanhou no mesmo ritmo. Você já deve ter ouvido falar que está faltando chip, né? Microchips. A produção de microchip não está conseguindo acompanhar. E no sentido que não tem esses insumos, né? Não tem esses produtos, eles vão ficando raros, né? Ou raros. Tem menos, o preço sobe. Então, esse também é um fator que colabora nessa alta de preços. Então, tá entendendo? É muita coisa ao mesmo tempo. Tem gente falando aí da tempestade perfeita, sabe? Você juntou um monte de fatores ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, se tivesse a questão da pandemia, ok, tem uma pressão dos preços, mas se não tivesse a guerra na Ucrânia, talvez a inflação fosse menor. Se tivesse a guerra da Ucrânia, mas sem a questão do... Desculpe, gente, deu uma travadinha aqui, voltou. Vocês estão me vendo? Voltou de boa? Eu não sei o que aconteceu. Deu uma travada aí para vocês ou não? Foi normal? Para mim aqui deu uma travadinha, tá? É, enfim, eu acho que não foi. Bom, vou continuar. Não, não travou, né? Obrigado, Marina. Vou voltar onde eu estava aqui, tá? Essa questão, então, é multifatorial. Você tem uma série de questões que colaboraram. O que eu estava falando é, se tivesse tido, por exemplo, a guerra sem ter a questão da pandemia, a inflação seria de um jeito, menor, né? Se você tivesse a pandemia sem a guerra, menor. Se tivesse tido a seca, menor. Mas foram vários fatores simultâneos, né? E isso colabora. Mas não são todos, isso não acabou, não explica tudo, né? Explica muito, mas não explica tudo. Uma outra questão são questões um pouco políticas. No momento, a gente está no ano eleitoral, acho que todo mundo sabe. Tirou seu título, a gente fez a live do título de eleitor. Boa pergunta, hein? Precisava ter feito uma pesquisa aqui, se adiantou aquela live, se vocês tiraram o título e tal. Bom, esse ano é um ano eleitoral e isso traz algumas incertezas políticas, independente de quem ganhar, né? Então, há pessoas que dizem que se um candidato ganhar, pode vir uma mudança nas leis trabalhistas e o pessoal fica com medo e às vezes não investe, né, para gerar mais a produção, investe, né, na economia. Ou o contrário, há pessoas que acham que se o atual governo se mantiver, vai continuar com problemas e por isso não investe. Enfim, a incerteza política ela colabora com esse quadro. Claro, gente, a inflação ela não é causada porque existe incerteza política, por favor, mas isso é mais um fator que colabora nas causas, né, que como está escrito aqui, você consegue ver aqui em algum lugar, multifatorial, tá? São muitos fatores, e um deles é essa questão política que talvez, né, corresponda a uma parte dessa inflação. E por fim, a questão da alta de gastos públicos. Se você não sabe, inflação tem a ver com quanto dinheiro tem em circulação. Se você tem sei lá, 10 tomates e uma nota, essa nota compra 10 tomates. Se você continua com 10 tomates e agora tem 3 notas, para comprar um tomate você precisa agora de mais notas, tá? Porque é sempre a relação, quantos tomates, quantas notas, quanto dinheiro tem. E a gente teve uma alta de gastos públicos. Primeiro, durante a pandemia, houve, né, assim, se estourou o teto de gastos absurdamente, era pandemia, era, eu acredito, agora é opinião minha, provavelmente necessário, né, muito importante, fazer o auxílio emergencial, né, numa situação como aquela, mas isso certamente elevou os gastos. Mas os gastos continuam altos, né, e gasto alto faz com que o governo fique com pouco dinheiro e aí ele possa, para
né, conseguir se manter e pagar as contas, colocar mais dinheiro em circulação ou pegar mais dinheiro do mercado. Enfim, e isso pode, o descontrole dos gastos públicos, ele pode com certeza contribuir nessa questão da inflação, tá bom? O Eloy tá mandando aqui um comentário. Gente, o Eloy tem um canal só de economia, tá? Ele que devia estar fazendo essa live aqui hoje, ou pelo menos a gente devia estar fazendo em dupla, tá? O Eloy mandou aqui, ó, alto de gasto público também espanta o investidor internacional e causa fuga de dólares, contribuindo indiretamente para a inflação. Nada como uma explicação mais profunda. Obrigado, Eloy. Muito obrigado por essa questão da alta dos gastos públicos aí, né? De que maneira que ele vai colaborando. Tudo bem? Enfim, a gente tem então causas multifatoriais, tá? Algumas são bem tangíveis, bem fáceis de você medir, essa questão do dólar, do petróleo, a própria questão de alguns alimentos, né, terem uma produção afetada pelo clima, e isso sempre fez o preço subir. Algumas causas um pouco mais difusas, né, como por exemplo essas questões políticas. Legal? Difusas a gente não consegue medir, é um pouquinho mais difícil de mensurar, mas a gente sabe que altera. Mas o mais importante, talvez para você, seja entender as consequências. Inflação é terrível, mas ela é muito mais terrível para quem é mais pobre. Quem é mais pobre sofre mais da inflação. Vou tentar explicar, tá? Se uma pessoa é assalariada, o salário dessa pessoa só vai ter o reajuste, por exemplo, daqui um ano, né? Então, sei lá, eu sou professor assalariado, eu recebo lá R$ 1.000, beleza? Eu vou ficar um ano com esse R$ 1.000, só que daqui a pouco ele não compra as mesmas coisas que comprava. Eu vou começar a comprar menos tomate, eu vou comprar menos cenoura, eu vou pôr menos gasolina no carro, eu vou diminuir o meu poder de consumo, porque meu salário é o mesmo e o preço das coisas, né, de maneira geral, dos produtos subiram. E eu vou levar muito tempo para tentar conseguir recuperar, ter um aumento no meu salário para repor essas perdas que eu tive decorrente da inflação, tá? Então esse é um primeiro fator. Existem outros. Uma pessoa que tem muita grana, pensa, por exemplo, que eu não sou o cara que vai no supermercado, eu sou o dono do supermercado. Eu sou o dono do supermercado, eu tenho muito mais possibilidade de repassar meu custo. Então, se subir o preço da energia, eu vou lá e subo o preço dos produtos que eu estou vendendo. Então, se eu sou o cara que estou lá, dono do supermercado, é muito provável que eu consiga me proteger da inflação. De que maneira? Repassando esse valor para o produto que eu estou vendendo. Então não sou eu que vou arcar com essa consequência. Então a gente sabe, porque o Brasil já viveu durante muitos anos sobre uma hiperinflação, que quando a gente tem inflação alta, a desigualdade ela aumenta. A inflação, ela afeta a sociedade como um todo, é verdade, mas ela pega mais pesado com quem é mais pobre. Quanto mais pobre, mais se ferra com esse processo de aumento de custos, tá bom? É isso, não sei, imagina o Neymar se ele tá chorando pelo preço do tomate, nem sabe quanto custa, tá bom? Então é isso. Eu peguei o Neymar, é exagero, né? Mas um cara multimilionário, que tem muita grana, o preço do tomate não é tão sério na vida dele, não é tão sério nos gastos que ele tem, né? Para um cara que é salário mínimo, o preço do arroz e do feijão faz toda a diferença na vida. Então é basicamente isso, né? A inflação, as pessoas mais pobres têm mais dificuldade de se proteger desse aumento de preços, né? Quem é mais rico consegue se proteger melhor, até mesmo investindo dinheiro em fundos, em banco, e quem tem menos dinheiro às vezes nem tem conta no banco, nem sabe o que é isso, fica muito mais difícil se proteger da inflação, beleza? Então guarda, porque essa é uma consequência muito séria, né? Inflação é péssimo para o país, é muito pior para pessoas pobres, beleza? Bom, e aí vem a pergunta, como é que isso pode ser um tema de redação, né? De que jeito que, sei lá, a Unesp poderia cobrar isso em uma redação? Eu acho que tem algumas maneiras possíveis, como, por exemplo, a concentração de renda no Brasil. E se cair um tema sobre concentração de renda, o que você pode falar é isso que eu acabei de dizer, de que maneira a inflação é alta, né, no Brasil, ela contribui, ela colabora para essa concentração de renda que já é grande no Brasil e que ela se torna maior ainda quando há um processo inflacionário, principalmente essa inflação que atinge
coisas tão básicas como alimento, como gasolina, como, né, esse tipo de preço, tá? É claro que poderia cair o tema desigualdade de renda no Brasil, que é muito parecido com concentração, ou às vezes um tema mais específico, né? Por exemplo, você acha que o governo deveria tabelar o preço dos combustíveis no Brasil, né? Essa é uma discussão que existe, né? Porque, se você não sabe, o Brasil, né, o Estado brasileiro, ele é o acionista majoritário da Petrobras. O presidente brasileiro, né, ele escolhe quem vai ser o presidente da Petrobras. E esse presidente brasileiro, ele tem autonomia para escolher os conselheiros, mais da metade. Se eu não me engano, são 11 conselheiros, ele escolhe 6, ou são 13, ele escolhe 7, eu não sei bem o número, mas eu sei que ele vai escolher a maioria da diretoria da Petrobras. Em outras palavras, o presidente manda na Petrobras, é isso, é basicamente isso. Ele escolhe quem manda, vai. É isso que acontece. E há uma discussão hoje, por exemplo, você acha que o governo deve tabelar o preço, ele deve reduzir o preço da gasolina, já que ele manda? Bom, é meio óbvio, se ele reduzir o preço da gasolina, a Petrobras vai passar a deixar de ter lucro, ela teve lucros recordes, porque, gente, com a gasolina lá em cima, quem vende gasolina está ganhando bastante dinheiro. Então a Petrobras, obviamente, está ganhando, né, teve um lucro muito alto. A pergunta é: será que a Petrobras deveria ter esse lucro ou ela deveria abaixar o preço da gasolina para que o preço fosse mais baixo, mas aí a Petrobras ela vai ser menos lucrativa ou talvez até mesmo ter algum prejuízo? Não sei, né? É uma boa pergunta. O que você acha? Essa é uma boa pergunta para você que está aí do outro lado, né? Qual é o seu posicionamento diante disso, tá? Eu já te adianto que há argumentos plausíveis para os dois lados, né? Para quem defende que não deve se meter, é que quando há um controle de preços, ainda mais um controle artificial, você pode acabar com a Petrobras, ela pode quebrar, ela pode começar a faltar combustível, enfim, tem uma série de riscos que vêm dessa política. Mas, ao mesmo tempo, muita gente vai dizer, não precisa fazer isso para sempre, pode fazer durante esse momento, que a inflação está tão alta e que as pessoas estão sofrendo tanto, né? Enfim, e isso seria uma ação social do governo. Enfim, é uma discussão. E é uma discussão realmente importante que pode ser um tema de redação. Se tiver a fim de encarar um tema desse, pode mandar para a gente corrigir. A gente consegue corrigir um tema desse também, tá bom? Eu só estou dizendo isso porque temas econômicos costumam ser... não caem com tanta frequência, mas quando cai, o pessoal chora muito. Porque poucas pessoas conseguem desenvolver temas assim. Se você quiser desenvolver esse último vermelhinho aí, ó, o governo deve tabelar o preço dos combustíveis no Brasil. O que você acha? Qual a sua opinião? Defenda a sua opinião num texto. Marcelo, e como é que eu posso desenvolver um conceito desse? Desculpa, um tema desse. Eu acho que ajuda muito você ter alguns conceitos. Na verdade, são dois conceitos fundamentais que ajudam demais nesse desenvolvimento, que vai depender muito do caminho que você vai seguir. Se você acha, por exemplo, que o governo deve tabelar o preço da gasolina, você vai usar um. Se você acha que não deve, você vai usar outro. Enfim, tá? Que são os conceitos que têm a ver com modelo de Estado. E tem dois modelos básicos. São muito mais, tá, gente? Tem muito mais. Mas são duas correntes, que eu vou dizer assim, que são as majoritárias hoje. Um modelo é esse do Estado neoliberal, e se você quiser, é o professor Milton Friedman que defende isso. Ele é da Escola de Chicago, ele é bastante conhecido, né, nesse mundo neoliberal. Essas pessoas neoliberais, elas vão dizer que o Estado não deve se meter nesse ponto da economia e que, portanto, o preço do combustível, dos alimentos, ele vai subir de acordo com a oferta e procura, mas daqui a pouco o próprio mercado vai conseguir regular essa questão de oferta e procura e fazer que, sei lá, o tomate está muito caro, muita gente vai plantar tomate. Muita gente plantando tomate vai ter muita oferta de tomate. Tem muita oferta de tomate, o preço do tomate vai cair. É isso que vão pensar os liberais ou os neoliberais, que o próprio mercado, através das forças como oferta e procura, como livre iniciativa, o próprio mercado vai conseguir regular essa oferta e conseguir fazer com que a inflação, né, ela diminua e volte a um padrão razoável, tá? Essa aí seria uma postura e dá para você ir por esse caminho. Se você acha que não, se você acha que o Estado deve tabelar
tabelar talvez não seja a palavra, mas controlar melhor o preço dos combustíveis, você pode usar o Keynes, que é o John Maynard Keynes, e você vai defender esse estado do bem-estar social. É uma postura mais intervencionista na economia, uma postura de que quando há uma questão social muito séria, que tem a ver com a economia, como oferta de produtos, de alimento, inflação, ou o processo contrário, né, a recessão muito grande, o Estado deve sim usar das políticas que ele dispõe, como a própria emissão de dinheiro, que gera inflação, é fato, mas usar mecanismos que ele dispõe para tentar equilibrar melhor esse jogo, né? Então, por exemplo, já que a Petrobras é do governo, o governo pode tentar controlar esses preços para que o combustível não seja tão caro e isso faça com que os alimentos não sejam tão caros e aí o Estado deixa de ter lucro com a Petrobras e depois, mais para frente, num outro momento, ele volta a adotar uma política de preços, né, de acordo com o mercado. Enfim, essa aí seria uma abordagem diferente, obviamente, da do Estado neoliberal, mas para quem defende o caminho da intervenção, assim, do controle, de certa forma, do Estado na economia, essa aqui seria a linha teórica, beleza? E aí, gostou desse tema? O que você achou? Eu realmente, quando eu vi que esse tema ganhou, eu fiquei um pouquinho preocupado, porque esse tema não é fácil, tá? Essa discussão econômica normalmente é um pouquinho difícil, porque não é tão comum, né, das pessoas discutirem isso no dia a dia. Tá ficando um pouco mais, várias escolas estão trazendo a questão de educação financeira, então vários alunos começam a conhecer um pouquinho mais disso, mas eu acho que ainda é bastante carente, eu acho que ainda falta muito disso. Então, se você acha que é um desafio, escreve essa redação e se quiser, claro, manda pra gente no nosso canal, tá bom? Eu coloco aqui, a gente tem a nossa plataforma de correção, a gente tem lá os próprios cursos, enfim, é só você entrar no site palavrizar.com.br, lá em cima tem todos os lugares para você enviar uma redação, para você conhecer nossos cursos, tá tudo lá. E claro, aqui embaixo, né, por favor, na descrição do nosso vídeo tá lá, estão todos os links, tá? É só você clicar aqui embaixo que você já vai encontrar a correção, clica aqui embaixo que você vai encontrar os cursos, vai encontrar o nosso 900 garantido, tá bom? Tá tudo aqui embaixo, é só você colocar, clicar ali, tá bom? Gente, espero ter ajudado. De novo, dá uma ativada no sininho se você ainda não fez, curte aí e a gente continua nessa conversa. E claro, você quer um tema para a gente discutir aqui nessas nossas lives, tá afim de um tema que, poxa, esse aí o professor Marcelo precisa discutir, manda lá no nosso canal no Instagram, tá? É lá que você vai comentar. Comenta lá no nosso canal do Instagram que tema que você quer e quem sabe semana que vem eu não tô aqui discutindo o tema que você escolheu, tá bom? Gente, por hoje é isso. Beijo no seu coração e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.